Todos os dias pela manhã, quando eu acordo, eu não consigo falar com ninguém. Eu não procuro falar com ninguém antes de falar com o Senhor. Os dias, eles estão tão difíceis. Vocês sabem do que eu estou falando. E não dá para sair de casa sem Jesus. Não dá para passar o dia sem Jesus. Independente da sua dor, eu espero que Jesus possa falar com vocês essa noite. O quanto Jesus falou comigo nesse texto. Na semana retrasada, eu estava estudando para dar aula para os meninos do Pronove. E, de repente, eu me deparo com um texto, já devia ter lido outras vezes. Muitas vezes você olha um texto e você relê esse texto. Um certo dia, esse texto não fala tão grandemente. Mas existem momentos que um texto ele arrebenta teu coração. E esse texto, na verdade, nós vamos falar sobre Samuel, nós vamos falar sobre Davi. O capítulo é 25 de 1 Samuel. Eu gosto de contar história. Então, quem está com sono, acorda para não perder a história. Tá? E eu vou contar a história toda. Tá? O capítulo é extenso, não se preocupe, eu vou também encenar, que eu também gosto de encenar. Capítulo 25... de 1 Samuel, versículo 1 diz assim: Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. No versículo 2 diz assim: Havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Presta atenção nesse rapaz, hein? Olha as qualidades desse cara. Nabal era o nome desse homem, e Abigail, presta atenção no nome da mulher, da sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno. Em todo o seu trato, era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou, presta atenção. Então, Davi, eu não estou lendo agora não, só para vocês entenderem. Davi estava no deserto, ele fugia de Saul. Saul perseguia ferozmente. Então, Davi, ele passou a viver muitos momentos no deserto. E ele estava com cerca de 400 homens no deserto. Nesse momento, o que Davi fazia para ganhar a vida? De que forma que ele se mantinha? De que forma que essas pessoas eram mantidas, se alimentavam? Então, vamos entender aqui. O que ele começou a fazer com esse homem? Sem saber a característica ou o caráter desse homem. Mas ele resolveu proteger as ovelhas, proteger os pastores de Nabal, a fim de conseguir sustento para ele e para a sua turma. Continuando, versículo 6. Versículo 5. Enviou 10 moços e lhe disse. Davi envia 10 moços para falar com Nabal. Sube ao Carmelo, ide a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. Olha que educado. Direis àquele próximo: paz seja contigo, e tenha paz em tua casa. E tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os seus pastores estiveram conosco.
nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos seus moços, e eles te dirão: ache mercê, pois, em meus moços, na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiver na mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas coisas em nome de Davi, eles aguardaram. E aí, como é que será que Nabal respondeu? Nabal era um homem tolo e sem argumento. A gente para por aqui que eu vou contar um pouco a história, só para não ficar cansativo. Então, pensa bem. Davi e seus homens fizeram toda a proteção a esses homens. Era como seguranças mesmo. Eles não sofreram nenhum dano, eles foram guardados. Então, dessa forma, Davi sentiu que poderia chegar até esse homem e pedir-lhe algo, alguma coisa para fornecer aos homens que estavam com ele. Um gado, merecer alguma coisa para se abastecerem. E, de repente, qual foi a resposta de Nabal? Nabal olhou assim e falou assim: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Quem é Davi? Para que eu tire das minhas coisas para servir os meus e, de repente, vou servir Davi? Não conheço. Sem entendimento. Um homem duro, tolo. Então, aí respondeu Nabal no versículo 10. Versículo 11. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei nem de onde vêm? Falta de gratidão nesse rapaz chamado Nabal. Muita falta de gratidão. A gente pode começar a pensar sobre gratidão. Mas o texto ele não me levou a pensar até aí sobre gratidão. Mas ele falou profundamente quando, no versículo 12, então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltado, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Bom, então nós sabemos, e há muitas pregações que diz assim: Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas homem, percebem? Homem. Homem como nós, suscetíveis a sentimentos. Suscetíveis a sentimentos que podem acabar com a vida de um cristão. Matar um cristão. Parando só um pouquinho, quando Davi soube, a reação de Davi, ela foi tão surpreendente, porque eu esperava encontrar no versículo seguinte uma coisa parecida com: Davi então, ele entendeu, Davi então falou: vou orar por esse homem, vou colocar diante do Deus eterno. Né? Eu entendia que podia ser dessa forma. Porque o que eu vejo de Davi, né? As qualidades de Davi. Há um tempo, Davi ele enfrentou Golias. Golias era um gigante. Nabal era um homem pequeno. Ele enfrentou com força e com coragem um gigante. Muitas vezes enfrentamos gigantes e nós passamos por cima de gigantes. Mas muitas vezes nós não passamos por cima de
pequenos detalhes. Eu vou contar uma história rápida. Há uns 15 anos atrás, eu dava aula na escola bíblica dominical, na minha igreja batista, e eu dava aula todo domingo. Aquilo para mim, gente, presta atenção, tem alguma coisa dentro de você, que você sabe, que é o melhor de você? Tem alguma coisa que você faz para Deus, que você sabe que é o melhor de você? Era o melhor de mim. Era o melhor de mim, gente. Eu trabalhava tanto, mas eu tinha tanto prazer em dar aquela aula. Eu tinha tanto prazer naquilo. Aquilo estava no meu coração. Já teve, quem canta sabe, de repente se você for calado na sua música, de repente se a tua voz se calar, você vira um morto-vivo num banco de igreja. Já aconteceu isso? Gente, já pensou nisso? Eu tinha um dom, olha, eu tinha um dom. Alguém de vocês já teve um dom? Sabe o que é ter um dom? Um dom vindo de Deus. Um dom vindo de Deus e alguém te calar. Alguém te calar. Muitas vezes você... Aí cresce dentro de você. Então eu sou espiritual. Eu sou espiritual. Eu dou aula todos os domingos. Olha, Deus aqui, olha. Eu sou espiritual. Eu temo a Deus. Eu sou espiritual. Aí o pastor, ele olhou assim para mim. Ele falou assim: Lola, domingo que vem não é mais você. Eu, hã? Não, é que tem outra pessoa. Ela veio de Santo André e tal. Eu quase morri. Eu não conseguia entender. Eu queria gritar, eu queria chorar. Eu falava: não tire isso de mim. Não tira. Se eu tiver que melhorar, eu melhoro. Mas não tira isso de mim. É o que eu sei fazer. É o que a minha alma grita. Não tira. Eu podia ter dito, gente, como eu podia ter dito, mas eu não disse, eu deixei. Eu deixei um gigante maior que o Golias crescer dentro de mim. O gigante da amargura. Alguém já sentiu amargura? Isso cresce. Isso cresce. Muitas vezes, as nossas famílias começam a se formar. Vem cunhados, cunhadas, sogros, e a família começa a se deteriorar. A família começa por amarguras. E aquilo cresce. E Deus, você vai se retirando. Você vai se retirando. Deus permanece. Mas você se retirou de Deus. Mas eu sou crente. Vou para outra igreja. Qual é o problema? Sou crente. Com as dores. Com o gigante aqui dentro. Lá num banco. O gigante. Que muitas vezes tem gente que passa anos e não mata esse gigante. Davi, ele enfrentou Golias com uma coragem. É gostoso de ver, né? Um pregador quando prega sobre Golias. É gostoso. Né? Aí você já cansou de ouvir a história, mas você fica vibrando, né? Para ver o fim. E aí, Davi, né? Você fica vibrando. Porque é maravilhoso ver que Davi, um homem pequeno, estatura, e de repente destrói um gigante. Você olha aquilo e você fala, olha. Aí, de repente, Davi, que serviu a esse homem chamado Nabal, ele queria merecer o favor de Nabal. E claro, ele foi com toda a delicadeza. Você já tratou bem alguém e levou um tapa na cara? Alguém já tratou bem alguém? E você, de repente, você é traído. Você sabe o que eu estou falando, né? Não sou só eu que já sofri isso. Todo mundo já passou por alguém que já levou um tapinha na cara. Então, Davi, ele respondeu de uma forma. A presença de Deus continuava. E Davi saía. Preparem 200 homens. Eu quero que o Senhor me castigue, se de repente amanhã
tiver vivo um homem daquela terra. Olha como é que estava Davi. Homem segundo o coração de Deus. Olha o cara. Estava bravo. Ia matar todos os homens. Todos os homens. Ele não perdoava. Ele venceu um gigante. Mas ele não conseguia vencer aquela dor. Não conseguia. Ele não conseguia perdoar esse homem. Ele foi uma boa. Ele levou esse tapa na cara, não. Por outro lado, contando a história, Nabal, casado com uma mulher chamada Abigail. Presta atenção, mulheres. Agora somos nós. Essa mulher, inteligente, mulher que entende a situação, sabe? Porque mulher sabe de algumas situações. Já viu 1 quilo de bife render para 10 pessoas? A mulher dá um jeito, põe cebola, põe... Se tem mais, né? Põe batata, chega a gente, põe pimenta. Então, fica aquela coisa, que mulher sabe dar um jeitinho. A mulher tem essas coisas, com habilidade. Eu não estou falando no duplo sentido de maldade, não. Mas a mulher, ela consegue dar um jeito. Ela consegue pegar um filho na escola, fazer comida, ligar não sei o quê. Aí o homem fica assim. Você fala duas coisas. Desculpa, você fala duas coisas para um rapaz. Ele fala, qual que eu faço primeiro? Né? É assim, aquele desespero. Né? E a gente está com a panela no fogo, a criança no banho, e aquela coisa, né? O que eu faço primeiro? Poxa, eu faço tudo eu. Né? Homem é assim, tem essa pegada. Homem tem. Mas Abigail era muito inteligente. Vê a pegada de Abigail. Versículo 14. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail. Então, Abigail não sabia que Nabal tinha feito o que fez. Abigail não sabia, a mulher de Nabal. Aí um rapaz, um dos servos dela, veio e falou: Abigail, minha senhora, Nabal, esse homem intratável, ele desconsiderou o que Davi fez conosco. E eu tenho que te dizer, Davi nos protegeu. Davi, ele foi um homem que parecia um muro. Os homens de Davi pareciam um muro ao nosso redor. Nos protegeu. E Nabal o tratou dessa forma. Aí Abigail, percebendo a gravidade da coisa, porque existe o homem e a mulher, e há uma sensibilidade diferente. Nós sabemos disso, mulheres, amém? Amém. Nós temos uma sensibilidade diferente, né? Então, Abigail, percebendo o desastre que poderia ser, porque ia ser um desastre, ia ser um massacre. Mas de quem? Massacre de quem? Quem que era a pessoa? Nabal, um único homem. E por que iam morrer todas essas pessoas? Por que iam morrer todos os homens da cidade? Que fúria era essa? Então, a Abigail, ela teve a percepção do perigo. Aí ela foi ligeira. Ela pegou, farta também, 5 ovelhas, né? Nada de pouca coisa. 5 ovelhas, 200 pães. Eu decorei isso aqui, mas agora esqueci. Muita coisa, vê aí. Pegou, preparou um banquete, pegou os rapazes e foram. Então, pensa na cena. Davi vindo em fúria. Tem um detalhe no capítulo 22 que eu acho importante a gente falar. Eu acho importante porque me chamou a atenção também. Vamos voltar, não discorre da história, mas é importante vocês saberem quem eram os homens que estavam com Davi. Tá? No capítulo 22 de 1 Samuel, no versículo 2 diz assim, Davi, ele estava no deserto, então assim, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Olha quem estava com Davi. Em aperto, todo endividado. Ai, meu Deus, a gente ia tanta gente. Endividado, todos os amargurados de espírito. Mas aí é monte. Mas aí e ele se fez chefe deles. Está no capítulo 22. Mas esses homens estavam subindo
para efetuar aquele sentimento de Davi. Aí, o que aconteceu? Abigail, então Davi, de um lado, aqueles homens, tudo triste, né? Tudo, né? Ali. E vinha Abigail. Presta atenção, mulheres. Isso é para vocês. Quando tem a fúria, o nosso dever, presta atenção, porque eu já tentei ser diferente. O Cris já gritou e eu gritei, ele grita mais que eu, porque, meu Deus, como grita. Então, não deu certo. Nunca vi eu me pagar. Se ele está numa briga, então, pelo amor de Deus, eu perdi. Aí, entra a Abigail, porque ela foi sensata. Então, ela entrou, Davi vinha daquele jeito. Com os homens que eu não perdoo. Então, aqui, Davi sem Deus, praticamente. Sem Deus, só com a fúria. Deus me castiga. Sabe quando você vai fazer o mal para alguém? Deus me perdoe, mas eu mato essa pessoa. Não é assim? Uma coisa assim? Deus me livre, mas eu acabo com ela. Davi estava assim, do mesmo jeito. Deus me perdoe, mas Deus me castiga, mas eu acabo com esses caras. Tá. A Abigail vinha com aquele banquete, subindo, né? Onde... Aí, de repente, encontra com um enfurecido Davi. E ela já, sou sua serva. Permita que eu intercepte essa sua viagem e dizer assim, me perdoe, meu Senhor, me perdoe. Eu não estava no momento em que os seus homens falaram. Porque se eu tivesse, nada disso teria acontecido. A culpa é minha. Mulher tem um pouco dessas coisas, né? Quando o filho faz uma coisa assim, fui eu que fiz. Né? Para, de repente, não levar aquela bronca, aquele tapão, na hora que você não quer que o filho leve. Né? A mulher tem um pouco disso, mas ali não era o que ela queria com toda... Nós sabemos como é mulher. Com envolvimento, quebrar aquela fúria. Se você briga e grita, eu vou ter que gritar também. Mas se você vem com 7 pedras na mão e eu pego, eu te retribuo, para com isso. Querido, para. Não vai rolar essa briga. Olha, você me desculpa, não estou achando que ele merece, mas você me desculpa. Você consegue quebrar uma situação. E, de repente, você percebe que é o próprio Deus. Se é uma coisa terrível, gente, é terrível. Vocês sabem disso. É briga dentro de casa. Ai, que terrível. E quando você briga, ele briga, aquela gritaria. Ai, gente. E por que esse texto falou tão grande comigo? Porque eu falei assim, eu acho que eu queria ser que nem essa mulher. Eu queria poder entender ou ter esse espírito apaziguador. Porque aqui o que vai falar sobre Abigail é exatamente isso. Espírito apaziguador. Você já ouviu falar aquela situação, diz assim, gente, a minha mulher é uma fera. Meu Deus do céu, ô mulher brava, né? Aquela coisa. E tem homens que podem dizer assim, a minha mulher é uma bênção. A minha mulher é uma bênção. Sabe por que nós, com frequência, estamos, a partir do momento que aceitamos Jesus, vindo aos cultos? Sabe por quê? Para que sejamos transformados. Não há outra forma. Se você está aí esquentando o seu banquinho, se você está aí pensando que nessa área não, se você está aí pensando que aqui Deus não toca, sai do seu banquinho. Nossa, parece aquela coisa do Raul Gil, né? E saia de mãos, não é. Não, nem assistia. Mas é isso. Por quê? Por que eu quero dizer? Porque o que você achou que seria a resposta de Davi ali? Ele tinha suas razões, mas ele foi apaziguado. Apaziguado. Naquele momento. No momento de tão grande fúria, ele conseguiu ser
apaziguado. Apaziguado no momento que ele estava amargurado, no momento que ele estava ressentido. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas sentir algo, guardar para sempre algo dentro de você, de alguém, essa mágoa, ela te consome de tal forma que ela te destrói no banco mesmo. Sabe que nem um móvel que é comido pelo cupim? Que bicho triste é o cupim. Tem cupim lá no guarda-roupa da minha mãe que está acabando com ele. O cupim, quem vê? Mas ele destrói madeira forte. Ele destrói monumentos de madeira. Eu já vi tantas pessoas serem destruídas e eu quase fui. Eu quase fui. Porque eu não entendia que aquele pastor pudesse me tirar. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu é que dancei. Eu saí com a minha fúria. Eu saí com a minha amargura. E fui sentar em muitos outros banquinhos. Muitos outros banquinhos. Mas sem cura. Não adianta. Não adianta. Presta atenção, não adianta. Não adianta mudar de banquinho. Não adianta. Importante é você pensar em ser verdadeiramente transformado. Agora eu volto à palavra. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se quebrantou naquele momento. Ele se quebrantou. Ele se quebrantou. Muitas vezes nós frequentamos e viemos todo domingo, mas nós não nos quebrantamos. Não adianta nada. Não adianta nada. As situações muito difíceis, então, aí alguém pode pensar, mas você não sabe. Você não sabe o que o meu pai me fez. Você não sabe o que a pessoa me fez. Você não sabe. Você está falando como uma tola. Não. Presta atenção. Presta atenção. Quando Jesus veio, tinha um propósito. Um propósito. E o propósito é fazer de nós, aqui, sentadinhos no banco, serem transformados. E poder parecer com Cristo. Parecer. E para isso, não adianta você vir sentar no seu banquinho. Não adianta. Refaça as suas memórias. Volta aí. É difícil demais. É. Como é difícil. É difícil demais. Porque existem dores que as pessoas ferem a nossa alma. E é difícil demais. Mas é precioso a libertação do perdão. É precioso. É precioso. E aqui Davi, ele teve exatamente essa visão. Ele recebeu isso. Ele ouviu. E ele diz assim para ela: você foi uma mulher enviada do Senhor e que me impediu de pecar. Olha, uma mulher. Nós podemos ser mulheres e homens que a gente possa impedir pessoas de pecarem. A gente pode, claro. Esse é o nosso dever. Eu posso impedir você de pecar. Eu posso impedir você de ficar com essas algemas tão trancadas. Eu posso. Porque podemos, se somos irmãos, podemos. Podemos chorar, podemos dizer que é difícil, mas eu posso. Eu posso. Não porque eu sou melhor, porque eu preciso. Eu preciso. Quando eu li sobre essa mulher e eu entendi tudo que ela fez
Né? E a história é muito interessante. É gostoso ver, porque ela se deu bem também. Mas eu já conto. Ela casou com Davi. Ele que quis, ela era bonitona. Mas a intenção dela aqui foi poupar pessoas da morte. A nossa intenção nessas cadeirinhas aqui é poupar pessoas da morte. É poupar. Esse é o nosso sentido. Poupar pessoas da morte. Essa morte que está levando tantos crentes, sentados com as suas amarguras, sentado com as suas dores, morrendo num banco, sendo comido pelo cupim. Mas é para isso que Jesus veio. Para você observar essa transformação. Para você observar essa importância. E é para isso que estamos aqui. Nós estamos aqui porque hoje é quinta-feira, porque é um culto, porque eu vou cumprir uma religiosidade indo no culto, ou eu vou ser vista no... Não, presta atenção. Tem um sentido muito maior. Transformação, ser curado. Limpa aí. Limpa, tira aquilo que não presta. Já fiz uma faxina? Gente, faxina eu estou fazendo. Nossa, tem tanta coisa que não presta dentro de casa. E se mantém guardada. Tanta coisa que não presta, que cheira mal. Tem coisa que vem branca de fungo. Assim, ó. Aqui em Ribeirão, então, vem branca. Guardada. Tem gente que chega a deixar guardado coisas para usar depois. Um dia eu vou usar. Aquela coisa que você nunca vai usar, né? Aquela calça, né, que não entrou em você. Assim você fala, um dia eu vou usar essa calça. E a calça fica lá. Só, né? Então é isso. Tem tantas coisas que guardamos dentro de nós. E guardamos sentados no banquinho. É aí que mora o perigo do cupim. É aí que mora o perigo de você não conseguir pegar o irmão. Gente, ninguém me pegava aqui não, hein? Ninguém me pegava aqui não. Eu era tão magoada que eu já descia essa escada lá, toda. Ninguém me pegava não. Porque eu não queria. Eu não queria de novo ser machucada. Eu não queria de novo. Eu não queria. Tanta gente fica no banquinho, não querendo também se relacionar. Aí teve uma vez, e é interessante quando você abre a palavra de Deus e você fala assim, e eu pensei em viver, e tem muita gente assim, presta atenção. Tem muita gente que sai da igreja e vira o crente doméstico. Eu vou servir a Deus na minha casa. Eu vou servir. Não estou fazendo nada demais, assim eu não peco, assim eu não vejo o que eu não quero, assim, blá, 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 né? Eu também pensei nisso. Só que aí vai perder o sentido morar no céu. Será que eu vou ter uma casinha só para mim? Um cantinho em que eu não veja ninguém, nem cumprimente. Então eu sou hipócrita, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, a não ser que eu seja o quê? Que eu estou fazendo o quê aqui? Eu quero ir para o céu. Se eu quero ir para o céu, eu não posso descer essa escada correndo. Eu não posso. Eu quero ir para o céu. Eu tenho que ser interceptada. Eu fui interceptada por uma Abigail, por um pastor Fernando. Fui interceptada. Alguém me interceptou. Entendeu? Nós temos que ser interceptadores. Interceptadores. Sair do seu banquinho. Interceptar a fúria, a dor. Interceptar os fugitivos, os magoados.
antes que ele não tenha força nem de entrar e sair correndo. Exatamente isso que Abigail foi. Ela interceptou Davi com amor, sinceridade. Porque não adianta ser hipócrita também, não. Nada de hipocrisia. Interceptar com amor. Perceba que você não está bem. Perceba que você está triste. Por que eu não consigo falar com você? Interceptar. Com o mesmo amor que Abigail interceptou a Davi. Um homem que matou um gigante, mas que não estava conseguindo vencer a amargura e a fúria de alguém que o tratou muito mal. Não estava conseguindo vencer. Alguém já te tratou mal? Você ama? Não mente. Difícil. É difícil demais. Mas você quer ir para o céu? Ou então você não estava aqui? Você quer ir para o céu? Ou então, de que vale você estar aqui? Se você não interceptar pessoas, se você não amar pessoas, se você fizer a sua igrejinha particular. A gente tem ouvido bastante isso. Por algum momento eu pensei em montar uma igrejinha lá no céu. Mas a palavra de Deus fala que todas as pessoas vão estar, nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos subir. Esse é o nosso desejo. É o seu desejo? Amém? Amém. Amém. É o seu desejo. É para isso que você está aqui. Nós já cansamos de saber que não é pela prosperidade. Não é pelo carro, casa na praia. Eu achava muito legal essa época da prosperidade. Eu falava, ai meu Deus do céu, casa na praia, carro, tudo que eu quero. Maravilhoso, nada disso vinha. Nem a casa na praia, nem o, né? Não vinha. E eu falava, meu Deus do céu. Aí eu ouvi falar que o dízimo, depois tinha a parte 2 do dízimo. O dízimo? Errei, não lembro, mas tinha a dupla parte. Eu falava, e se eu der a dupla parte? Né? O que eu vou merecer? Né? Eu passei por essa fase, eu passei por várias fases. Mas hoje, num momento tão difícil, existem pessoas que não passam necessidade financeira. Existem pessoas que não sofrem com seus parentes. Existem pessoas que não sofrem com seus filhos. Amém. Mas eu acredito que você deve sentir pelo teu próximo. Eu acredito que mesmo que na tua casa possa estar tudo bem, eu acredito que o teu coração, ele se toca quando vê que alguém não está bem. Então você não é feliz 100%. Que tem alguém que você ama que não está bem. Então, quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando sobre a minha trajetória de crente. Tem gente que fala, quantos anos você tem de crente? Aí tem uns que falam, me converti há uns 10 anos. Falei, eu tenho mais de 20. Ai, meu Deus. Eu já fui crente de pular, de sapatear. O pastor estava com medo. Eu já fui crente, sabe aqueles hinos assim, que fica, e você fica naquele movimento. Quando acaba o movimento, eu já fui. Eu já fui crente da prosperidade, já fui crente, eu queria. Mas um dia eu orei a Deus e falava, Senhor, fala a verdade para mim. Fala a verdade para mim. Eu preciso conhecer a tua verdade. E nós estamos conhecendo a verdade de Deus. Amar ao teu próximo. Interceptar os teus irmãos, amá-los. Interceptar pessoas, a que eles não cometam a morte, a que eles não se suicidem. Interceptar pessoas para que eles não morram.
interceptar pessoas aqui, lá fora, para que eles continuem e que eles possam ir para o céu. Até aqui. Eu acredito que até aqui. Só até aqui. Eu peço que os irmãos possam orar, possam refletir, possam clamar a Deus, para que Deus possa abrir os olhos espirituais e que vocês possam ter entendimento do amor de Deus. E esse amor de Deus, ele é tão grande que ele nos traz sempre a pensar. Por mais que você queira vir ao culto e falar, oh meu Deus, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, porque a minha situação está tão difícil, porque a minha dor é tão grande. Ah, Senhor, e de repente vem eu aqui e falo, mas eu não queria ouvir aquilo que a Lola falou. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. O Senhor fala ao teu coração. Muitas vezes nós estamos em momentos difíceis, mas quando você sente a presença do Senhor, vocês já sentiram muito próximo a presença do Senhor? Gente, é inigualável sentir a presença do Senhor. É inigualável sentir a presença do Senhor. Não tem preço, não tem preço.